Antes a rocha Tarpeia, de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Como é que me achei ali em cima? Era um pedaço de telhado, inclinado, velho, estreitinho, com 5 palmos de muro por trás. Não sei se fui ali buscar alguma coisa, parece que sim, mas qualquer que ela fosse tinha caído ou voado, já não estava comigo. Eu é que fiquei ali no alto, sozinho, sem nenhum meio de voltar abaixo. Começara a entender que era pesadelo. Já lá vão alguns anos. A rua ou estrada em que se achava aquela construção era deserta. Eu, do alto, olhava para todos os lados sem descobrir sombra de mim, nada que me salvasse, pau nem corda. Ia aflito de um para outro lado, vagaroso, cauteloso, porque as telhas eram antigas, e também porque o menor descuido far-me-ia escorregar e ia ao chão. Continuava a olhar ao longe, a ver se aparecia um salvador. Olhava também para baixo, mas a ideia de dar um pulo era impossível. A altura era grande, a morte certa. De repente, sem saber de onde tinham vindo, vi embaixo algumas pessoas, em pequeno número, andando, umas da direita, outras da esquerda. Bradei de cima a que passava mais perto. Ó Senhor, acuda-me! Mas o sujeito não ouviu nada e foi andando. Bradei a outro e outro. Todos iam passando sem ouvir a minha voz. Eu, parado, cosido ao muro, gritava mais alto, como um trovão. O temor ia crescendo, a vertigem começava, e eu gritava que me acudissem, que me salvasse a vida, pela escada, corda, um pau. Pedia um lençol, ao menos, que me apanhasse na queda. Tudo era vão. Das pessoas que passavam só restavam 3, depois 2, depois uma. Bradei a essa última com todas as forças que me restavam. Acuda! Acuda! Era um rapaz vestido de novo, que ia andando e mirando as botas e as calças. Não me ouviu, continuou a andar e desapareceu. Ficando só, nem por isso cessei de gritar. Não via ninguém, mas via o perigo. A aflição era já insuportável. O terror chegara ao paroxismo. Olhava para baixo, olhava para longe, bradava que me acudissem, e tinha a cabeça tonta e os cabelos em pé. Não sei se cheguei a cair, de repente achei-me na cama acordado. Respirei a larga com o sentimento da pessoa que sai de um pesadelo, mas aqui deu-se um fenômeno particular. Livre de perigo, entrei a saboreá-lo. Em verdade, tivera alguns minutos ou segundos de sensações extraordinárias. Vivi de puro terror, vertigem e desespero, entre a vida e a morte, como uma peteca entre as mãos desse 2 mistérios. A certeza, porém, de que tinha sido sonho dava agora outro aspecto ao perigo, e trazia à alma o desejo vago de achar-me nele outra vez. Que tinha, se era sonho? E assim pensando, com os olhos fechados, meio adormecido, não esquecer a circunstância do pesadelo e a certeza de que não chegaria a cair, acendeu de todo o desejo de achar-me outra vez no alto do muro, desamparado e aterrado. Então apertei muito os olhos para não despertar de todo, e para que a imaginação não tivesse tempo de passar a outra ordem de visões. Dormi logo. Os sonhos vieram vindo, aos pedaços, aqui uma voz, ali um perfil, grupos de gente, de casas, um morro, gás, sol, 30.000 coisas confusas que se cosiam e descosiam. De repente vi um telhado, lembrei-me do outro, e como dormira com a esperança de reatar o pesadelo, tive uma sensação misturada de gosto e pavor. Era o telhado de uma casa. A casa tinha uma janela. À janela estava um homem. Este homem cumprimentou-me risonho, abriu a porta, fez-me entrar, fechou a porta outra vez e meteu a chave no bolso. Que é isto? Perguntei-lhe. É para que não nos incomode, acudiu ele risonho. Contou-me depois que trazia um livro entre mãos. Tinha uma demanda e era candidato a um lugar de deputado. 3 matérias infinitas. Falou-me do livro, 300 páginas, com citações, notas, apêndice. Referiu-me à doutrina, o método, o estilo. Leu-me em 3 capítulos. Gabei-os. Leu-me mais 4. Depois, enrolando o manuscrito, disse-me que previa as críticas e objeções. Declarou quais eram e refutou-as uma por uma. Eu, sentado, afiava o ouvido, a ver se aparecia alguém, pedia a Deus um salteador ou a justiça que arrombasse a porta. Ele, se falou em justiça, foi para contar minha demanda, que era uma ladroeira do adversário, mas havia de vencê-la a todo custo. Não me ocultou nada, ouvi o motivo e todos os trâmites da causa, com anedotas pelo meio, uma do escrivão que estava vendido ao adversário, outra de um procurador, as conversações com os juízes, 3 acórdãos e os respectivos fundamentos. À força de pleitear, o homem conhecia muito texto, decretos, leis, ordenações, citava os livros e os parágrafos,
Salpicava tudo de perdigotos latinos. Às vezes falava andando para descrever o terreno. Era uma questão de terras. Aqui o rio, descendo por ali, pegando com o outro mais abaixo. Deste lado as terras de fulano, daquele as de cicrano. Uma ladroeira clara, que me parecia que sim. Enxugou a testa e passou a candidatura. Era legítima, não negava que pudesse haver outras aceitáveis. Mas a dele era a mais legítima, tinha serviços ao partido. Não era aí qualquer coisa, não vinha pedir esmola de votos. E contava os serviços prestados em 20 anos de lutas eleitorais. Luta de imprensa, apoio aos amigos, obediência aos chefes. E isso não se premiava? Devia ceder o seu lugar a filhos? Leu a circular, tinha 3 páginas apenas, com os comentários verbais 7. E era um homem destes que queriam deter o passo? Podiam intrigá-lo. Ele sabia que o estavam intrigando. Choviam cartas anônimas. Que chovessem. Podiam vasculhar no passado dele, não achariam nada, nada mais que uma vida pura e, modéstia à parte, um modelo de excelentes qualidades. Começou pobre, muito pobre. Se tinha alguma coisa era graças ao trabalho e à economia, as 2 alavancas do progresso. Uma só dessas velhas alavancas que ali estivesse bastava para deitar a porta abaixo, mas nenhuma nem outra. Era só ele que prosseguia, dizendo-me tudo o que era, o que não era, o que seria, o que teria sido e o que viria a ser. Um Hércules que limparia a estrebaria de Algias, um varão forte que não pedia mais que tempo e justiça. Fizesse-lhe justiça, dando-lhe votos, e ele se incumbiria do resto. E o resto foi ainda muito mais do que pensei. Eu, abatido, olhava para a porta, e a porta calada, impenetrável, não me dava a menor esperança. Lasciate ogni esperança. Não, cá está mais que a esperança. A realidade de outra vez comigo acordado, na cama. Era ainda noite alta, mas nem por isso tentei, como da primeira vez, conciliar o sono. Fui ler para não dormir. Por quê? Um homem, um livro, uma demanda, uma candidatura, por que é que temi reavê-los, se ia antes, de cara alegre, meter-me outra vez no telhado em que... Leitor, a razão é simples. Cuido que há na vida em perigo um sabor particular e atrativo, mas na paciência em perigo não há nada. A gente recorda-se de um abismo com prazer, não se pode recordar de um maçante sem pavor. Antes a rocha tarpeia que um autor de manota.